Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 129. Grand Line, Ilha White Arf Baltigo. Quando o líder do exército revolucionário, Dragão, leu as últimas notícias, ele também ficou abalado. Não foi apenas o segredo bombástico do imortal rei do mundo, Imu, que o deixou atônito. Ele ficou igualmente chocado com o súbito aparecimento de Sota Kiryu no East Blue, na plataforma de execução de Roger em Logeton, e com a revelação de uma verdade tão desafiadora. Com Garp ausente do East Blue e o próprio Dragon impossibilitado de retornar tão cedo, ele não tinha como saber se Sota havia descoberto a existência de Luffy. Se aquele homem misterioso descobrisse a existência de Luffy, e pior, tentasse coletar seu sangue, Dragon não teria como impedi-lo agora. Tudo o que ele podia fazer era rezar para que Sota Kiryu permanecesse alheio à existência de Luffy. Acima dos 5 anciãos, existe um rei mundial imortal que vive há mais de 8 séculos. A profundidade dos segredos do governo mundial é verdadeiramente aterradora. Sabó e Karazu falaram em uníssono, com as vozes repletas de incredulidade. Mesmo os cavaleiros divinos por si só, já eram suficientes para causar sofrimento ao exército revolucionário, e acima deles estavam não apenas os 5 anciãos, mas também um rei mundial oculto. Agora estava claro, a revolução deles estava destinada a ser uma guerra longa, exaustiva e árdua. Como é que Sota Kiryu sabe dessas coisas? Aquele monstro de 800 anos, quão poderoso ele deve ser agora? O rosto de Belo Bet se contorceu em uma expressão sombria. Só de pensar em alguém que tivesse vivido por 8 séculos, já era suficientemente aterrador. Afinal, até mesmo um porco que treinasse por 800 anos se tornaria um demônio. E este não era um porco, mas o rei dos dragões celestiais que comandava os recursos do mundo inteiro. O poder da Akuma no Mi de Mu devia estar entre os mais altos, e seu Haki do Conquistador, após reinar ininterruptamente por 8 séculos, era incompreensível. Aquilo já não podia ser descrito como humano. Talvez ele tivesse realmente se tornado um deus. Os mares à nossa frente só irão piorar. Preparem-se para a tempestade que se aproxima, disse Dragão com uma expressão grave. Agora que Sota Kiryu havia desencadeado uma luta ainda maior do que a grande era dos piratas, o mundo estava entrando em uma nova e terrível era de conflitos. Vida eterna, poder absoluto. Tal era a ambição e o sonho de inúmeras pessoas. Para as grandes potências que nunca tiveram falta de riqueza, o suposto tesouro de Roger nunca teve muito valor. Todos sabiam a verdade. Quanto poderia realmente valer o tesouro de uma tripulação pirata? No máximo, eles tinham curiosidade sobre os segredos escondidos na ilha final, segredos que faziam até mesmo o governo mundial tremer e estremecer. Ei, mal posso esperar para ver qual será a próxima jogada ousada do Sota Kiryu, disse Belo Bet, rindo baixinho. Em apenas 1 ou 2 anos, Sota causou mais agitação do que o exército revolucionário havia conseguido em décadas. Onde quer que Sota Kiryu aparecesse, eventos de proporções sísmicas se seguiam. Novo Mundo, Onigashima. Um dragão celestial de 800 anos? Isso é insano. King, o conflagrante, mal podia acreditar. Se o governo mundial realmente possuísse uma figura tão aterrorizante, então mesmo que a antiga nave de guerra Pluton despertasse de seu sono sob vano, os piratas das feras ainda poderiam ser impotentes para derrotá-los. Uf! A enciclopédia das Akuma no Mi já não dizia que a Opi Opi no Mi podia conceder imortalidade através de sua cirurgia suprema? Queen, a peste, zombou. Como cientista e ex-membro da MADS, ele se lembrava de como sua equipe de pesquisa e seu benfeitor, o magnata do submundo do Feld, havia procurado incansavelmente pela fruta. Mas no fim não encontraram nada. Então essa habilidade realmente existe? Black Maria murmurou incrédula por trás de sua máscara azul esverdeada. Ela tinha pouco mais de 20 anos. Ouvir falar de um monstro ancestral que viverá por mais de 800 anos, alguém cuja idade fazia a sua parecer uma mera fração, era algo avassalador. Imu, o rei do mundo. Esse título é ainda mais arrogante que o do Rox. Kaido deu um gole em sua cabaça e soltou uma risada fria. Certa vez, seu capitão Rock se proclamou rei do novo mundo, abalando todos os mares. E agora Sota Kiryu havia revelado a existência de um rei ainda maior, um que governara nas sombras por séculos. Foi irritante. Um dia Kaido jurou, ele mesmo invadiria Marejois. Ele veria com seus próprios olhos se esse rei do mundo era realmente tão forte. Agora que Sota desviou a atenção do mundo para Marejois, o que você acha que ele está planejando nas sombras? Fukurokuju, um ex-agente da CP9 que se tornou mercenário, falou com um olhar frio. Para ele, cada movimento de Sota fazia parte de um plano maior. Sem dúvida, o homem já estava tramando algo ainda mais chocante. Vurorororo. Aquele pirralho do Sota nunca deixa de impressionar. É melhor ele começar mais guerras. Ei, Queen, quando os piratas do dragão vão entregar o primeiro lote daquelas frutas Zoan artificiais que prometeram? Kaido riu, mas seus olhos brilhavam de expectativa. Ele queria um exército de usuários de Akuma no Mi pronto antes de despertar Pluton. Caso contrário, os piratas das feras ainda estariam longe de ser páreo para o governo mundial. Sem mencionar que Shanks, o Ruivo, Big Mom e os remanescentes de Barba Branca ainda bloqueavam o caminho. Aquele cara, Lafitte, disse que o próprio Sota entregaria o primeiro carregamento dentro de um mês, respondeu Queen, mascando o charuto com um sorriso irônico. Ele também disse que Sota quer conhecer Yamato. É melhor colocá-la na fila. Queen ainda achava inacreditável. Sota realmente queria se casar com Yamato?
Aquela moleca que andava por aí se chamando de Oden? Para falar a verdade, a maioria dos membros dos Piratas das Feras e de Tobi Roppo não gostavam nem um pouco de Yamato. Ela sempre os desafiava, nunca demonstrando respeito ao próprio Kaido. Se Kazala trouxesse Sota Kiryu a uma aliança com os Piratas das Feras, porém, talvez fosse um acordo que valesse a pena. Então que venha Kaido Hill novamente. Mas se essas frutas não me satisfizerem, ele não sairá de Onigashima vivo. Na verdade, Kaido sempre quis trazer Sota para sua tripulação. Mas o Akido conquistador avassalador do homem deixava claro que isso era impossível. Ainda assim, a natureza imprudente de Sota o divertia. Ao contrário de Shanks, a quem Kaido desprezava, Sota se sentia um verdadeiro pirata, barulhento, caótico, sempre causando problemas. Se Sota algum dia almejasse se tornar um imperador, Kaido ajudaria de bom grado a derrotar a tripulação de Shanks ou os remanescentes de Barba Branca. Afinal, aqueles dois já não se comportavam como piratas. Um era velho e frágil, contente em viver seus dias em paz. O outro tagarelava sem parar sobre equilíbrio e estabilidade. Estabilidade? Desde quando isso é coisa de pirata? Ilha Whole Cake, terra de Toto. Big Mom, Charlotte Linlin, também ouvirá falar do imortal rei do mundo, Imu. Seus olhos ardiam de desejo. Mas até ela sabia que o poder do governo mundial era muito grande para sua tripulação enfrentar sozinha. Se Sota Kiryu e os Piratas das Feras liderassem o ataque, porém, ela estaria logo atrás, pronta para reivindicar sua parte. E ninguém ficou mais feliz com a notícia do que Shiki, o Leão Dourado. Uma grande era de conflito? Perfeito. Para ele fosse a imortalidade, armas ancestrais ou poder supremo, esse era o verdadeiro prêmio pelo qual valia a pena lutar. Muito melhor do que a caça ao tesouro infantil de Roger, que deu origem à Grande Era dos Piratas. Jiraaha. Uma grande era de conflitos. Agora sim, um nome digno deste mar. Shiki gargalhou alto. Os segredos da imortalidade, as armas dos antigos, ele reivindicaria tudo. Capítulo 130. East Blue, Ilha do Navio de Guerra. Dentro de uma caverna, Sota Kiryu coletava cuidadosamente sangue de um frágil e antigo dragão milenar. Ele reunia amostras de sangue e tecido, planejando entregá-las a Vegapunk para pesquisa sobre os segredos de sua longevidade. Talvez com a genialidade de Vegapunk e a engenhosidade distorcida de César, eles pudessem até criar uma Akuma no Mi do dragão milenar artificial. Ainda assim, Sota não considerou a longevidade do dragão milenar tão impressionante assim. Afinal, os gigantescos reis do mar e até mesmo os Unesha existiam há 800 ou 900 anos e permaneceram praticamente inalterados. Suas longevidades claramente superavam a do dragão milenar. Lorde Sota. Será que o vovô dragão está mesmo esperando o ninho do dragão abrir para voltar a sobrevoar os céus da ilha do navio de guerra? Uma garotinha Abyss seguia-o ao lado como um macaquinho curioso, com os olhos preocupados fixos na cena em que Sota fazia o ferimento sangrar. Só quando viu o velho dragão engolir um cristal de sangue e a ferida cicatrizar rapidamente, seus ombros relaxaram um pouco. É simplesmente muito velho para esperar tanto tempo, explicou Sota calmamente. Ele retornou aqui cedo, enquanto ainda tinha forças para voar, na esperança de descansar até que o ninho do dragão se abrisse. Mas agora está fraco, até mesmo sua memória começou a falhar. Ele não tem mais vontade de se comunicar verdadeiramente com você. Ele conversou com Abyss, a garota que possuía a chamada Fruta do Sussurro. Sota já havia coletado uma amostra de sangue dela também, curioso para saber se Vegapunk poderia usar sua estranha habilidade. Na verdade, ele se perguntava se não seria apenas outra forma da voz de todas as coisas. Afinal, Chopper, uma rena que havia comido a fruta humana, conseguia conversar naturalmente com animais. Comparada a isso, a fruta de Abyss não parecia nada superior. O verdadeiro teste, pensou Sota, seria ver se ela conseguiria se comunicar com os reis do mar ou até mesmo com os Unesha. Se conseguisse, então talvez ela fosse uma rei do mar falsa, ou uma voz de todas as coisas falsa. Os olhos de Abyss se suavizaram de pena. Que triste. O vovô dragão está tão velho, e agora nem mesmo sua casa lhe abre as portas. Finalmente ela entendeu por que o velho dragão havia permanecido na caverna por meses sem sair. Aqui, tome isto. Sota entregou-lhe um Dendemushi. Quando os outros dragões milenares voltarem, ligue para mim. Não se esqueça. Ele não tinha intenção de ficar esperando o ninho do dragão abrir. Isso não aconteceria antes da aventura de Luffy em Logeton. Mas, enquanto isso, Sota poderia pelo menos lidar com os outros problemas da ilha dos navios de guerra por ela. O 8º Esquadrão Naval do East Blue, o almirante Nelson Roy e o usuário da Akuma no Mi da foice Galé Eric. Assim que essas ameaças fossem eliminadas, Abyss poderia vigiar o dragão milenar em segurança até que o ninho se abrisse. Quando os vastos bandos de dragões milenares finalmente se reunissem, Sota planejava atacar. Talvez para prender alguns ovos ou capturar alguns dragões saudáveis para montarias e experimentos. Obrigado, Lorde Sota. Abyss curvou-se em agradecimento, alheia aos planos sombrios que se gesticulavam por trás de seu olhar calmo. Se soubesse, jamais teria concordado em ligar para ele. Deixando-a com uma pilha de ouro para comida e suprimentos, Sota partiu da ilha do navio de guerra e voou em direção ao 8º ramo naval. Nelson Roy precisava ser neutralizado, e as amostras de sangue de Eric eram valiosas demais para serem desperdiçadas. Agora que seus objetivos no East Blue estavam quase completos, não havia mais necessidade de se esconder. Sota voou diretamente em direção à 8ª divisão.
A própria filial era uma fortaleza formidável para os padrões do East Blue. Era o último ponto de controle que os piratas tinham que atravessar depois de deixar Logueton e antes de tentar a montanha reversa. O almirante Nelson Roy a comandava, reforçado por um grupo de mercenários e caçadores de recompensas que ele havia comprado com sua riqueza ilícita. Embora fosse apenas um contra-almirante no East Blue, em termos do quartel-general da Marinha, sua patente era pouco equivalente à de major. Mesmo assim, por meio de astúcia e suborno, Nelson havia esculpido um pequeno império ali. Com 6 navios de guerra sob seu comando, ele governava as águas como um tirano arrogante, seu corpo inchado chegando a quase 360 quilos. Recentemente, rumores sobre o dragão milenar chegaram aos seus ouvidos. Nelson sonhava com a juventude eterna e planejava se apoderar dos ossos lendários da besta. Mas suas ambições terminaram em incêndio. O som estridente dos alarmes ecoou pela sede da filial. O que está acontecendo? Nelson berrou, a fúria estampada em seu rosto flácido. Ele estava prestes a desferir um discurso furioso quando uma explosão ensurdecedora sacudiu a ilha. O próprio chão tremeu sob seu peso, quase o derrubando. Almirante Roy. É um dragão. Um soldado em pânico irrompeu em seu escritório, tropeçando nas próprias palavras. É o criminoso mais procurado do mundo. Sota Kiryu. Antes que Nelson pudesse responder, uma torrente de fogo de dragão consumiu a base. A 8ª filial desmoronou em ruínas, as ambições e a vida de Nelson Roy obliteradas em um instante. Sota nem sequer se deu ao trabalho de olhar em seus olhos. Seu verdadeiro alvo era Eric, o mercenário da fruta foice-foice. Sob a pressão esmagadora do Aqui do Conquistador, dezenas de fuzileiros navais desmaiaram enquanto Sota os massacrava. Eric tentou fugir, lâminas de vento chicoteando seus braços foice, mas os ataques se ricochetearam inofensivamente nas escamas do dragão. Um terror absoluto o dominou. Por que eu? Porque Sota Kiryu, o dragão do leste, viria atrás de um ninguém como eu. Por favor, não me mate. Eu juro lealdade. Serei seu servo para sempre. Eric gritou desesperadamente. Mas Sota simplesmente o deixou inconsciente. Esse mercenário era traiçoeiro o suficiente para matar o próprio empregador. Não valia a pena mantê-lo por perto. Agarrando o corpo inerte de Eric, Sota sobrevoou a montanha inversa e desceu até o Cabo Gêmeo. Lá, ele retomou a forma humana e começou a coletar o sangue e os tecidos de Eric, sem se importar com os ferimentos deixados para trás. Uma ferramenta descartável destinada à unidade Máscara Fantasma de Vegapunk, responsável por apagar memórias. Perto dali, Crocus, já não mais ocupado cuidando de Labon, estava sentado com o jornal na mão. Seus olhos se arregalaram quando Sota pousou diante dele. Ele não interferiu, apenas observou em silêncio. Até mesmo um antigo médico de navio sabia que era melhor não cruzar o caminho do homem agora conhecido em todos os mares como o matador de deuses Sota Kiryu. Capítulo 131. Após Sota Kiryu terminar de extrair o sangue de Eric, ele jogou o homem inconsciente para o lado e se virou para a figura idosa que ainda lia um jornal calmamente. Crocus, médico de bordo do Rei dos Piratas, Goldie Roger, saudações. Sota falou casualmente enquanto se aproximava, seu tom deixando claro que aquilo era pouco mais que uma mera cortesia. Vim entregar uma mensagem, a pedido de um dos meus homens. Ele não parou para esperar a reação de Crocus antes de continuar. Brook não está morto. Ele agora serve sob meu comando. Ele chegou a morrer uma vez, mas graças à fruta Yumi, ele reviveu. A única coisa que restou dele agora é seu esqueleto. Ignorando o choque no rosto de Crocus, Sota produziu um Dendemushi único. Este é o número pessoal do Brook. Ele entrará em contato quando tiver oportunidade. Ele entregou o objeto sem cerimônia, já se virando para deixar Twin Cape. Aos olhos de Sota, as habilidades médicas do velho não valiam muito em comparação com o gênio de Vegapunk. Não havia motivo para se interessar muito por ele. Quanto à alegação de Crocus de ter chegado a Logtail, a ilha final, Sota não sentiu nenhuma empolgação. O conhecimento do século perdido significava pouco. O poder era o que realmente importava. Mesmo os piratas do Roger haviam retornado de mãos vazias, apesar de terem descoberto a verdade. Assim que os serafins amadurecessem através de várias gerações bem-sucedidas, e quando os piratas de Kiryu se expandissem completamente, Sota teria o poder de enfrentar o próprio governo mundial de igual para igual. Espere, Capitão Sota! Crocus gritou rapidamente, mas Sota não perdeu mais um instante. Ele ergueu o corpo inerte de Eric e disparou para o céu, desaparecendo entre as nuvens. Que homem aterrador, murmurou Crocus, observando a silhueta gigantesca do dragão diminuir a distância. Rápido, decisivo e implacável. Então seus olhos suavizaram. Brook, então você ainda está vivo. A emoção transbordava em sua voz. Ele imediatamente chamou Labon, ansioso para compartilhar a notícia. Talvez agora a baleia desolada finalmente parasse de se chocar contra a montanha inversa, agora que podia falar com Brook novamente. Após deixar Logueton, Sota já havia contatado Kuma, instruindo-o a levar a Arca Machine para Little Garden. O objetivo deles, coletar os fatores de linhagem sanguínea dos dinossauros ancestrais e usá-los para cultivar a Kuma no Mi do tipo Zoan ancestral mais poderosas. Com a habilidade de Kuma e a velocidade da arca, eles já deveriam ter chegado. Afinal, a distância de Scipieia até o pequeno jardim não era tão grande. Quando Sota chegou voando com Eric a bordo, sua equipe já estava trabalhando arduamente, capturando dinossauros e coletando seu sangue. Imediatamente, uma pequena figura correu em sua direção. Irmão Sota.
Assei uma perna de T-Rex para você. Venha comer. Bonnie avançou aos pulos, ansiosa para exibir sua conquista, sem se importar com o estado deplorável de Eric. Lafitte, sempre atencioso, voou imediatamente para assumir o controle do prisioneiro. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Solta riu calorosamente, bagunçando o cabelo de Bonnie antes de se dirigir para a fogueira crepitante. Capitão Solta. Chefe. Os membros de sua tripulação o cumprimentaram alegremente quando ele passou, e ele retribuiu os cumprimentos com um sorriso. Finalmente um pouco de paz. Solta sentou-se ao lado da fogueira, devorando a enorme carne de dinossauro. Desde a fundação dos piratas Kiryu, parecia que eles não conheciam nada além de batalhas, ou caminho para a batalha. Poucas oportunidades surgiram para simplesmente explorar e desfrutar de uma ilha. Além da lua, o pequeno jardim era uma rara exceção, um lugar de lazer. É verdade que eles ainda estavam coletando sangue de dinossauro, mas comparado aos perigos que costumavam enfrentar, aquilo parecia quase um feriado. Os gigantes da ilha já nos notaram, relatou Kuma com sua voz firme e calma. Os dois genis Lobby também estão aqui. Eles desejam conhecê-los pessoalmente. Bonnie ria alegremente por perto, brincando com Bege e Enel enquanto caçavam dinossauros juntos. Ela não se divertia tanto desde Skipea ou a lua. Para ela, a própria aventura era alegria, a emoção do desconhecido em cada nova ilha. E para Kuma, a felicidade de Bonnie era sua própria felicidade. Eles ainda não foram embora? Então eu os encontro mais tarde, respondeu Solta com a boca cheia de carne, saboreando o rico sabor. Carne de dinossauro era muito melhor do que ele esperava. Ele refletiu em voz alta, então Kashi e Oimo ainda não convenceram Dorri e Broge a retornarem a Elbaf. Aqueles dois capitães cabeças duras, mesmo depois de um século, ainda presos em seu duelo. Na verdade, Solta não podia culpar Kashi e Oimo. Eles eram meros companheiros de tripulação, não líderes. 100 anos atrás, Dorri e Broge haviam dissolvido os piratas guerreiros gigantes por causa daquele duelo. Por que eles os ouviriam agora? Eles são impossíveis de persuadir. Solta sorriu com desdém. Há algum outro grupo na ilha? Perguntou ele casualmente, lembrando-se de que a Baroque Works já havia cobiçado os tesouros dos gigantes. Talvez alguns de seus caçadores já estivessem à espreita. A Baroque Works chegou a ter Labon como alvo, planejando abater a baleia e usá-la como alimento. Eles realmente seriam capazes de tudo. Na primeira metade da Grand Line, seus caçadores de recompensas dominaram rotas inteiras, atacando tripulações novatas que entravam no mar. Crocodile, o próprio Crocodile da Areia, enriqueceu com esquemas desse tipo, desviando dinheiro de Doflamingo para comprar armas e pó de dança, alimentando a rebelião em Alabasta. Mesmo após perder seu status de Senhor da Guerra, ele permaneceu rico o suficiente para financiar Bug, que usou os recursos para criar o serviço de entregas Bug. Mais tarde, quando o Crocodile exigiu o pagamento, ele transformou a dívida na fundação da Guilda Cross. Ironicamente, um único pôster coroou Bug como um dos novos imperadores do mar. Por enquanto, nada de incomum, respondeu Kuma. Já vasculhei a ilha uma vez. Não há nenhuma ameaça imediata. Bom o suficiente. Só peixe pequeno mesmo. Solta deu de ombros. Crocodile em si não merecia mais sua atenção. Solta podia esmagá-lo quando quisesse. O único subordinado interessante que Crocodile tinha era o usuário da Akuma no Mi explosiva, que demonstrava algum potencial. Se eu tiver tempo, não me importaria de reduzir o número de Shichibukai em mais um. Solta sorriu de canto. Antes que ele pudesse terminar sua imitação do T-Rex, o chão começou a tremer. Passos pesados ecoaram ao longe, ficando mais altos a cada instante. Os 4 gigantes estavam se aproximando. A transformação de dragão de Solta, ocorrida anteriormente, já havia chamado a atenção deles, e agora eles vinham por conta própria. Olha, mais gigantes. Viu, Mancherry? Eles são exatamente o oposto de vocês, pequeninos. Bonnie riu alegremente, colocando a princesa Tontata em seu ombro para lhe mostrar. Se os piratas Kiryu realmente conseguissem recrutar gigantes, pensou Bonnie, isso seria a coisa mais incrível de todas. Capítulo 132. Ahahaha. Ouvi dizer que surgiu uma nova potência nesses mares. Vamos ver que tipo de homem ele é. A voz chegou muito antes do próprio homem, o grito estrondoso de Dorri, o gigante oriental, ecoou pela selva, fazendo tremer as folhas de todas as árvores. Os guerreiros gigantes não eram estranhos aos piratas ruivos, como era seu costume. Os bravos guerreiros de Albace adoravam fazer amizade com os fortes. Beber, brigar e testar a força uns dos outros. Essa era a verdadeira maneira de ganhar o respeito deles. Também ouvi dizer que os 2 capitães dos piratas guerreiros gigantes tinham recompensas de 100 milhões de berris há mais de um século, gritou Solta Kiryu, engolindo o último pedaço de sua perna de T-Rex assada antes de jogar o osso enorme de lado. Imagino quanto sua força aumentou desde então. A única maneira de saber é através do combate. A risada de Broge também ecoou pela floresta selvagem e vigorosa. Momentos depois, enormes troncos de árvores foram afastados quando as 2 figuras imponentes de Elbaf surgiram, suas sombras estendendo-se sobre o acampamento. Os gigantes podem ser fortes, mas não se esqueça, o demônio Wars que eu controlei certa vez era 3 vezes maior que qualquer gigante, zombou Gecko Moria. Seus poderes das sombras já lhe permitiram comandar um monstro de 60 metros. Sua própria forma de Asgard sombrio podia fazê-lo crescer até 30 metros. Para ele, a maioria dos gigantes não representava motivo para temer. E a Hara? Será que esses 2 conseguem resistir à minha forma Raijin?
riu Enel, faíscas dançando por todo o seu corpo. Seus olhos dourados brilhavam com sede de batalha. Ele ansiava por enfrentá-los. Afinal, qual tripulação pirata não tinha uma forma gigante na manga? Minha forma cabeçuda tem 80 metros de altura. Capone Bege soltou a fumaça do charuto falando com frieza. Mas seu olhar inquieto em direção a Ló e Lafitte fez a sobrancelha de Ló se contrair em irritação. Ser alto não te torna invencível, murmurou Ló sombriamente. Com um único golpe, ele poderia fatiar esses tais gigantes em pedacinhos perfeitos. Hehehe, eu quero muito lutar com um gigante. Gevelry Bonney assumiu sua forma adulta, seu braço direito inflando como um balão e se transformando em um punho enorme. Ela desferiu alguns socos de brincadeira no ar, com os olhos brilhando de excitação. Ahahaha, vocês são ainda mais divertidos e arrogantes do que a tripulação do Shanks. Rugiu Dory, genuinamente entretido. Os gigantes valorizavam guerreiros diretos que lutavam de frente muito mais do que traidores sorrateiros. Se você tiver interesse, então vamos treinar. Os lábios de Sota Kiryu se curvaram em um sorriso sereno. Para ele, Dory e Brody não representavam mais uma ameaça real. Sua força atual era muito superior à deles. Ele não sentia necessidade de prová-la. Claro, é assim que guerreiros devem se cumprimentar, bradou Brody com alegria descontrolada na voz. A qualidade da tripulação de Sota era impressionante, comparável até mesmo aos homens de Shanks. Cada um deles era um verdadeiro lutador. Kiryu, capitão dos piratas Araratsu, você mesmo não quer cruzar espadas conosco? Os olhos de Dory ardiam com espírito de batalha. Como verdadeiros guerreiros de Elbaf, eles viviam para desafiar o oponente mais forte. Yahara, derrote-nos primeiro e então terá o direito de desafiar nosso deus-chefe. A forma de Enel crepitou em relâmpagos, aparecendo diante de Dory num instante. A aura do gigante era imensa, muito mais forte que a dos dois genis Lobby. Mas aos olhos do autoproclamado deus, gigantes não passavam de pedaços de carne enormes. Bastariam mais alguns raios para cozinhá-los. Uma logia, e ainda por cima relâmpago? Isso não é brincadeira, disse Dory com uma expressão séria. Ele preferia o combate corpo a corpo, mas lutadores de elementos naturais eram problemáticos. Um movimento errado e os punhos simplesmente os atravessariam. Enel, que eles lutem primeiro. A voz de Sota Kiryu cortou a tensão. O poder destrutivo de Enel era avassalador. Se ele atacasse, os gigantes poderiam desmoronar antes mesmo que alguém tivesse a chance de lutar. TCH. Se o chefe diz isso, não tenho escolha. Enel suspirou e voltou-se para trás de Sota, mordendo uma maçã vermelha com um tédio exagerado. Mesmo assim, a ideia de deixar os mais fracos provarem seu valor primeiro acalmava seu orgulho. Bege, teste sua nova forma contra Dory. E Moria sem poderes das sombras. Quero ver se você ainda consegue enfrentar Brody de igual para igual em uma luta direta. O tom de voz de Sota era calmo, mas seu olhar penetrante. Há muito tempo ele estava frustrado com Gekko Moria. Apesar das tentativas de Kuma de treiná-lo, a preguiça do homem estava profundamente enraizada, fruto de décadas de trabalho. Ele não possuía a disciplina necessária aos verdadeiros guerreiros. Se ele não conseguisse recuperar a determinação e o autocontrole de um verdadeiro lutador, falar em vingança contra Kaido não faria sentido. Sota o abandonaria sem hesitar. Afinal, as alianças com os piratas das feras ainda poderiam se fortalecer. Com Serafim prestes a entrar em combate de verdade, a posição de Moria na tripulação se tornaria precária. Os fracos não tinham voz. Mutar. O sorriso de Moria se desfez, substituído por uma rara seriedade. Outrora sua habilidade com a espada fora formidável. Sem contar com a Kaji no Mi, ele não tinha certeza se conseguiria derrotar Brody, mas há muito tempo ele próprio havia duelado com Kaido. Sacando uma longa espada, Moria assumiu uma postura firme. As lembranças daquela batalha infernal em vano ardiam em seus olhos, o dia em que sua tripulação foi massacrada. Ele sobrevivera apenas roubando o cadáver de Ryuma e a espada negra Shuzui antes de fugir da terra dos samurais. Com os aplausos de Oimo e Kashi, as partidas começaram. Bege contra Dory e Moria contra Brody. As colisões foram estrondosas. Cada impacto enviava ondas de choque que rasgavam a floresta, quebrando árvores e fazendo-as cair em ondas. Enquanto isso, Lafitte, Absalom e os irmãos Asino trabalhavam sob as ordens de Sota, ocupados coletando sangue de dinossauro. Até mesmo o usuário da Akuma no Mi com máscara e rosto de yokai o seguia obedientemente. Para Sota, as batalhas não tinham um grande propósito. Era um treinamento nada mais e entretenimento também. O verdadeiro motivo de sua vinda a Pequeno Jardim era coletar os fatores de linhagem de criaturas ancestrais. Fazer amizade com Dory e Brody era um bônus. Isso poderia facilitar sua jornada até Elbaf no futuro. Mas tempo não era um luxo que eles tinham. Sota sabia que os dragões celestiais podiam declarar seu perverso jogo de purificação nativa a qualquer momento. Ele precisava estar preparado. Os relatos de Stussy só aumentavam sua inquietação. Um grande número de agentes da CP estava se movimentando em segredo, preparando-se para algo de grande magnitude. Sota sentia isso na pele. A tempestade estava chegando. Capítulo 133. 3 dias depois, a tripulação do dragão deixou Little Garden, levando consigo vastas quantidades de sangue de bestas ancestrais e os restos ressecados de inúmeros dinossauros pré-históricos abatidos. A maior parte da tripulação havia treinado com os 2 capitães gigantes da ilha, adquirindo uma experiência incrível nas batalhas.
Para Jevel e Bonney em particular, sua forma gigante fantasma tornou-se muito mais tangível, mais forte e imbuída da força bruta de verdadeiros gigantes. Até mesmo Sota Kiryu, apesar de sua habitual contenção, acabou sendo arrastado para um combate de treino pelos dois gigantes entusiasmados e amantes de batalhas. Durante esse confronto, Sota raramente revelou sua instável forma de gigante ancestral. Uma figura imponente com mais de 60 metros de altura, com chifres enormes brotando de sua cabeça, o corpo marcado por sinais venenosos e envolto em chamas lunarianas. Ele tinha toda a aparência de um senhor demoníaco dos céus. Era a primeira vez que sua tripulação presenciava aquela transformação aterradora. Seus olhos se arregalaram em espanto, o choque estampado em seus rostos. Essa forma não era menos temível do que sua forma de dragão carmesim ou mesmo sua forma de dragão divino. Doi, o ogro azul, e Broge, o ogro vermelho, uniram forças contra ele, mas mesmo juntos foram completamente superados. A força de Sota estilhaçou suas armas e quebrou seus escudos como se fossem gravetos frágeis. Sem armas, os dois gigantes sabiam que seu tempo em Pequeno Jardim estava chegando ao fim. Em breve, não teriam outra escolha senão retornar a Elbaf. Na despedida, tanto Doi quanto Broge expressaram sua admiração pela força de Sota e sua gratidão por ter salvado seus companheiros, Oimo e Kashi. Num gesto de imensa honra, eles ensinaram a Sota a suprema técnica marcial de Elbaf, a Koku. Essa não era uma habilidade comum. Somente aqueles com força física descomunal podiam utilizá-la e mesmo assim, muito poucos conseguiam dominá-la. Nesses mares, até mesmo imperadores como Big Mom, Charlotte Linlin e Kaido das Feras estudaram essa técnica, desenvolvendo suas próprias variações devastadoras, como Ikoku Sovereignty e Akai. Bem acima dos mares, a bordo da arca voadora Machin. Soutani, aquela sua forma demoníaca era incrível. Juro que vou desenvolver uma forma igualzinha a essa, muito mais legal do que aquela que o Deus Sol Nika Papa me contava. Os olhos de Bonney brilhavam de entusiasmo enquanto ela gritava. Desde criança, ela crescerá ouvindo as histórias de Kuma sobre a lendária libertadora, Nika, e moldou sua própria técnica futuro distorcido a partir dessa imagem. Mas depois de ver a forma demoníaca ancestral de Sota, ela não pôde deixar de pensar. Isso era ainda mais incrível. O semblante sempre estoico de Kuma escureceu ligeiramente. Para seu povo bucaneiro, o Deus Sol Nika era um símbolo espiritual sagrado, um portador de alegria e liberdade. Como uma figura tão reverenciada poderia ser ofuscada pela terrível aparência demoníaca de Sota? Essa forma por si só aterrorizaria inúmeras pessoas, levando-as ao desespero, em vez de lhes trazer risos e libertação. Então treine bastante. Fique mais forte, respondeu Sota afetuosamente, bagunçando o cabelo de Bonney com um sorriso. Na verdade, comparado à forma pesada e desajeitada de gigante ancestral, ele preferia muito mais sua forma de meio dragão, equilibrada em velocidade e força, tanto ofensiva quanto defensiva. Ainda assim, parecia que faltava alguma coisa. Uma arma. Sim, era isso mesmo. Depois de aprender a técnica Koku, ele percebeu que não empunhar nenhuma arma lhe dava uma sensação incompleta. Cada imperador portava uma arma de renome. Charlotte Linlin com a espada do imperador Napoleão, Kaido com seu Asaikai Kanabo, Miel com a espada suprema Yoru, Shanks com o grifo sabre supremo. Chegou a hora de ele seguir o exemplo. Ele havia decidido. Forjaria uma arma a partir do próprio núcleo denso da lua. Algo pesado, destrutivo e à altura de sua força. Um martelo de guerra. E ele já tinha um nome em mente, o martelo de guerra nuclear. A partir de então, com um único golpe de leve, uma supernova inimiga seria esmagada. Um único golpe poderoso seria capaz de destruir até mesmo um imperador ou uma estrela anciã. Quando a arca Machin passou sobre a ilha Dran, Sota desceu brevemente, procurando pela doutora Coreha e Chopper. A misteriosa anciã com mais de 130 anos, de fato havia tomado posse do palácio real abandonado pelo rei deposto Vapol. Quando Sota apareceu de repente no topo dos picos nevados do palácio, os olhos da doutora Coreha se arregalaram e uma gota de suor escorreu por sua testa enrugada. Ela não tinha medo das tripulações piratas novatas comuns da Grand Line. Mas Sota Kiryu, o homem que ousara matar dragões celestiais, o homem com uma recompensa de 30 bilhões, que lutara ao lado de Kaido contra o comandante dos Cavaleiros Sagrados e almirante Akainu, era diferente. Sua mera presença exigia cautela. Chopper, tremendo de medo, imediatamente se escondeu atrás das pernas da doutora Coreha, agarrando-se a elas com força enquanto seu pequeno corpo tremia. Perdoe-me por assustá-lo, disse Sota, controlando sua aura, embora sua leve pressão ainda os afetasse. Vim apenas para visitar. Bem, então, Sota Kiryu, o infame matador de deuses, respondeu a doutora Coreha firmemente, assim que se recompôs. O que você quer conosco? Certamente não é o tesouro do rei ou meus segredos de longevidade que você busca. Quero comprar a fórmula das Rumble Balls do Chopper. Só isso, disse Sota com um pequeno sorriso. A Rumble Ball, uma invenção inestimável. Ela permitia que usuários de armas do tipo Zoan ultrapassassem suas 3 transformações normais, desbloqueando até 7 ou 8. Mais importante ainda, a versão aprimorada permitiu que a tribo Min assumisse sua forma Sulon à vontade, livre da restrição da lua cheia. Na Ilha dos Vencedores, Trafalgar Law havia caído nas mãos de Barba Negra. Quando Barba Negra cogitava se apoderar da Op no Mi, Beppo engoliu uma Rumble Ball aprimorada. Instantaneamente se transformando em sua forma Sulon, ele desferiu um único golpe devastador em Barba Negra, Van Augur e Burgess, salvando Law de uma morte certa.
Para Sota, cujo sangue carregava traços dos Mins, a Rumble Ball poderia ser a chave para despertar mais uma transformação. Talvez ela impulsionasse ainda mais seu poder. Ah, então você só veio para pegar remédio, disse a doutora Corerra, aliviando a tensão. Chopper também suspirou de alívio. Contanto que Sota não estivesse ali para arrumar briga, eles seriam poupados. Já que você respeita tanto minha profissão médica, vou lhe dar a fórmula de graça, disse Chopper em voz baixa. De sua pequena mochila azul, ele retirou cuidadosamente anotações e diagramas, entregando-os com as mãos trêmulas. Ele não se atreveu a pedir dinheiro a Sota. E na verdade, ele devia muito a esse homem. Sota havia capturado o tirano Vapol, libertando a Ilha Grande sua opressão. Só por isso, Chopper já desejava há tempos expressar sua gratidão. Afinal, seu amado mentor e pai adotivo, Dr. Iluluk, havia sido enganado pelos esquemas de Vapol e morreu diante dos portões do palácio em uma trágica explosão. Para Chopper, entregar a fórmula da Rumble Ball para Sota não foi um fardo, mas um ato de gratidão. Ah, então muito obrigado, disse Sota alegremente, aceitando os bilhetes. Se algum dia vocês se encontrarem em perigo, me chamem, eu ajudo. Ele entregou um pequeno dendemushi para Chopper e deu um tapinha afetuoso na bochecha fofa da rena antes de se virar. Enquanto Chopper e a doutora Corerra observavam, Sota Kiryu se afastou com uma elegância casual, deixando para trás apenas uma silhueta que inspirava admiração e espanto. Capítulo 134. Após o desaparecimento de Sota Kiryu, Chopper finalmente ficou tímido, com todo o seu corpo de rena tremendo como um macarrão mole. Doutor Corerra, acho que ele não me odeia. Chopper gritou animadamente para a doutora Corerra. Embora sempre tivesse sonhado em ir para o mar e ansiasse por companhia, no fundo ele ainda acreditava ser apenas uma rena, inadequada para se juntar aos humanos em suas aventuras. Haha, ele não só não te odeia, como parece gostar de você. Se você perguntasse sobre se juntar a eles, quem sabe, você poderia em breve se tornar parte dos lendários Piratas do Dragão. Mas lembre-se, eles estão lutando contra o mundo inteiro agora. Você tem coragem de ficar ao lado deles contra o governo mundial? Esse é um inimigo muito mais terrível do que Vapol. A doutora Corerra deu um tapinha no chapéu de Chopper com um sorriso. Ela sabia muito bem que, com a força atual de Chopper e seu coração frágil, ele ainda não podia se juntar aos Piratas do Dragão. Os Piratas Dragões eram uma força de elite, composta por monstros marinhos que lutavam apenas em batalhas de alto risco. Eles estavam na linha de frente contra o governo mundial e os Dragões Celestiais, uma força ainda mais explosiva que o próprio exército revolucionário. O Capitão Sota é incrível, ainda estou muito fraco. Os olhos de Chopper brilharam ao imaginar-se lutando ao lado de Sota, mas momentos depois ele recuou, tomado pela insegurança. Como alguém como ele poderia se qualificar para se juntar a uma tripulação tão poderosa? Cada um tem seu próprio destino. Não desanime, você certamente encontrará companheiros que combinam com você. A doutora Corerra o consolou. Depois que Chopper comeu a Akuma no Mi por engano, ele foi rejeitado por sua manada e caçado por humanos. Essas cicatrizes deixaram uma profunda sombra em seu coração. Nem mesmo o Dr. Iriluk e a própria Corerra conseguiram integrá-lo completamente à sociedade humana. Sota Kiryu retornou à Arca Machine e partiu de volta para Skipieia. Yahara, chefe supremo, que tal darmos uma escapadinha e atacarmos um dos Shichibukai? Disse Enel ansiosamente, com seu espírito de luta em chamas. Ele ouvirá dizer que o crocodilo em Alabasta também era do tipo Logia, o que despertou seu interesse. Chefe, aquele crocodilo parece um alvo fácil. Ouvi dizer que o cassino dele, o Rendiners, está repleto de riquezas. Os olhos de Capone Bege brilharam. Para os piratas do dragão, um senhor da guerra como Crocodile não era motivo de preocupação. Kuma Enel ou até mesmo Jeco Moria provavelmente conseguiriam lidar com ele, e com Sota liderando, derrotar Crocodile seria fácil. Isso significa outra briga? Jevel Riboney comemorou alegremente. Outro Shichibukai, igualzinho a Moria. Ela se perguntou se Crocodile se mostraria tão fraco quanto ele. Ei, Sota, já que você veio atrás de mim, não tem motivo para poupar aquele lagarto da areia. Moria deu uma risada sombria. Se ele tinha que sofrer, Crocodile também deveria. Nenhum Shichibukai deveria sair ileso. Não tenho objeções, disse Kuma calmamente após encontrar o olhar de Sota. Contanto que isso significasse lutar contra piratas e enfrentar os dragões celestiais, ele não se oporia. Até mesmo Trafalgar Law queria afiar sua espada contra outro Shichibukai antes de finalmente enfrentar Doflamingo. Isso lhe daria experiência valiosa antes de derrotar a família Don Quixote. Já que todos querem ir, então nós iremos. Sota sentiu com a cabeça. As vozes da tripulação eram unânimes. Crocodile havia se tornado um alvo muito grande na primeira metade da Grand Line, estacionado permanentemente em Alabasta, desfilando como um herói do reino. Ignorá-lo não era uma opção. Rumo a Alabasta. Vamos esmagar aquele lagarto da areia. Bonnie gritou, e os piratas do dragão repetiram seu grito com entusiasmo. Sota havia sido notícia em Logeton, agora era a vez do resto da tripulação brilhar. A Arca Machine voou diretamente em direção a Alabasta. Enquanto isso, na Raibase, Crocodile permanecia alheio ao perigo iminente. Após a batalha no Reino Sorbet, ele conseguirá obter fragmentos das plantas de Pluton. Mas uma vez traduzidas por Nico Robin, elas se revelaram meros pedaços inúteis. Ele tinha sido enganado, Sota o havia ludibriado. Até mesmo Big Mom e o Leão Dourado também tinham sido enganados.
A humilhação deixou Crocodile sem dormir por dias, frequentemente acordando sobressaltado à noite, fervendo de desejo de acabar com Solta. Até mesmo Robin achou difícil de acreditar. Crocodile, o mestre das artimanhas, havia sido enganado por Solta, um homem que parecia nada mais que um bruto imprudente. Enquanto os piratas do dragão se preparavam para atacar Crocodile, outro evento de proporções mundiais se desenrolava em alguma parte do Novo Mundo. Uma ilha não afiliada, conhecida como Ilha do Deus Demônio, foi completamente cercada por agentes da CP. Com a vigilância do Dendemushi cortando todas as comunicações, a ilha foi isolada do mundo exterior, garantindo que o incidente do Vale dos Deuses não se repetisse. Durante a primeira onda de repressão e saques dos agentes, uma Akuma no Mi roxa caiu no mar, levada pelas correntes em busca de seu verdadeiro dono. Após vagar por dezenas de dias, ela seria finalmente descoberta por um homem com um topete extravagante, que então embarcaria no grande navio baleeiro de Barba Branca, dando início ao destino de uma nova era. Antes que o Deus Sol surgisse nos mares, a escuridão descia sobre o mundo. A Grand Line Alabasta. A Arca Machine desceu sobre a fortaleza de Crocodile, o luxuoso cassino Rendiners em Raimbase. Este crocodilo usou o pó da dança para controlar a chuva no reino, atraindo-a apenas para Raimbase e a capital, Alubarna. Depois, ele incriminou o rei, acusando-o de esconder o pó. Diga-me, ninguém acha estranho que Raimbase também desfrute de chuva constante? A voz de Solta carregava uma nota de incredulidade. Os dois lugares que se beneficiavam da chuva, Cobra, o rei em Alubarna, e Crocodile em Raimbase, eram os suspeitos mais óbvios. No entanto, a imagem de Crocodile como herói do reino, apoiada pela propaganda da Baroque Works e pela eliminação da dissidência, havia transferido todo o ódio do povo para o rei Cobra. Agora, quase 1 milhão de rebeldes enfrentavam 600 mil soldados reais. Escaramuças e impasses se prolongavam interminavelmente, ameaçando deflagrar uma guerra em grande escala, uma guerra de proporções globais. Mesmo a guerra de Marineford mobilizou apenas 100 mil fuzileiros navais contra as forças de Barba Branca, 16 comandantes de divisão, 43 tripulações aliadas e pouco mais de 70 mil piratas no total. Nem mesmo com os prisioneiros que escaparam de Impel Down o número ultrapassou 200 mil. É claro que Marineford foi travada por elites. Os rebeldes e soldados de Alabasta eram, em sua maioria, plebeus, muito menos formidáveis do que os monstros que se enfrentaram em Marineford. Crocodile sempre se apresentou como protetor de Alabasta contra piratas. Seu prestígio é altíssimo. Ultimamente tem se falado até mesmo em derrubar a família real e coroar Crocodile como rei. Lafitte esboçou um leve sorriso, percebendo as artimanhas de Crocodile. Se não fosse pelo status da família Nefertari como uma das 20 linhagens reais originais, Crocodile já teria engolido Alabasta por completo, governando-a assim como Doflamingo governava Dressrosa, Shichibukai e rei de uma nação do governo mundial. Capítulo 135. Crocodile está simplesmente testando os limites do governo mundial, disse Solta Kiryu friamente. Mas talvez ele não tenha percebido que o governo pode estar permitindo isso de propósito. A família Nefertari, uma das 20 reis originais, não é nem de longe tão importante quanto o Crocodile imagina. Solta suspeitava que Imagem e os 5 anciãos poderiam estar usando a mão de Crocodile para exterminar a linhagem Nefertari de uma vez por todas? A família que traiu os dragões celestiais. 800 anos atrás, foi Nefertari Lili quem espalhou os ponêglifos pelo mundo e se recusou a se mudar para Mary Geoise como os outros reis. Para Imagem isso foi uma traição flagrante. Assim, ocorreu o misterioso desaparecimento de Lili e a ascensão ao trono, passando para seu irmão mais novo, o ancestral da atual linhagem do Rei Cobra. Alabasta tornou-se um caso peculiar entre as nações aliadas. Na linha do tempo original, se Luffy não tivesse exposto o plano de Crocodile, o governo mundial poderia muito bem tê-lo permitido se tornar o novo rei de Alabasta. Mas como ele falhou para a dignidade do governo e para o bem das nações aliadas, ele teve que ser destituído de seu título de Shichibukai. Um Shichibukai derrotado jamais poderia manter seu trono. Assim como Gekko Moria após sua derrota no Triângulo Florian e seu fraco desempenho na Guerra de Marineford, foi posteriormente marcado para a eliminação pelo governo mundial. Jantares above de rei no cassino Raimbase. Chefe Deus, devo simplesmente explodir tudo agora mesmo? Perguntou Enel ansiosamente, pronto para invocar uma coluna de trovão. Mas Capone Bege prontamente objetou, o cassino era rico demais para ser desperdiçado. Destruí-lo significaria perder montanhas de dinheiro. Vá em frente, disse Solta calmamente. Mas arraste aquele lagarto da areia para fora da toca dele. A maioria da Baroque Works nem está na Raimbase agora. Nico Robin, a vice-presidente, terá que convocá-los de volta, e então eu poderei coletar o sangue deles. Talvez eu substitua o Crocodile completamente e me torne o novo chefe da Baroque Works. Ele se esconde atrás do título Senhor Zero, e a maioria dos seus subordinados nem sabe quem ele realmente é. Entendi. Enel transformou-se instantaneamente em um relâmpago e desceu em alta velocidade, destruindo violentamente a entrada principal do cassino. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, os jogadores gritaram e fugiram, enquanto os mais ousados pegaram fichas e dinheiro das mesas antes de escapar. A explosão despertou Crocodile de seu escritório, sua fúria fervendo. Mas a visão de Enel o paralisou. Enel, o deus do relâmpago. O que ele estava fazendo ali?
Seria esse o golpe dos piratas do dragão contra ele? O rosto de Crocodilo escureceu. Contra um usuário de logia com uma recompensa de 10 bilhões, ele tinha poucas chances. Yahara, senhor da guerra do mar, vamos ver se sua areia resiste aos meus raios. Rugiu Enel. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Um colossal dragão de relâmpagos avançou, iluminando a praça do cassino em arcos ofuscantes. Então é só você? Crocodilo rosnou. Tempestade de areia. Um enorme redemoinho de areia rugiu para se chocar com o dragão do trovão. Os olhos de Crocodile se voltaram para o céu. Ele precisava saber quantos membros da tripulação de Solta haviam chegado. Se o próprio Solta, junto com Kuma e Moria, estivessem presentes, ele recuaria imediatamente. Ele não era suicida. Um só basta para acabar com você. Enel avançou num instante, seu bastão dourado escurecendo com aqui do armamento. Ele o brandiu com força letal. Finalmente ele enfrentava um verdadeiro oponente de logia, diferente do Homem de Gás César ou do Homem de Cinzas Karazu. Esta batalha era para valer. Caramba! Crocodile se dissolveu na areia e escapou. Lightning era mais rápido, mais mortal, e o aqui do armamento de Enel o tornava uma ameaça real. Isso não seria fácil. Muito lento. Seu aqui do armamento é fraco, e até mesmo seu aqui da observação é lamentável. Zombou Enel. Sua observação era ainda mais aguçada que seu aqui do armamento, permitindo-lhe antecipar o momento em que Crocodile reapareceu. No instante em que Crocodile reapareceu, o bastão enegrecido de Enel cravou-se em seu peito. Bum! Crocodile caiu no chão, com sangue jorrando enquanto caía de joelhos, encarando seu inimigo com ódio. Forte em ambos os tipos de aqui. Como isso é possível? Crocodile pensou amargamente, abalado pelo poder do deus do relâmpago. Não é que meu aqui seja forte, é que o seu é fraco. Enel sorriu friamente. Comparado a Karazu do exército revolucionário ou aos cavaleiros de Deus, o domínio de aqui de Crocodile era patético. Ele não chegava nem perto dos capitães piratas que Enel enfrentará no País do Sol. Aqui não é invencível. Este deserto é meu domínio, rugiu Crocodile. Ciclo de erosão. O chão ao redor da praça transformou-se em areia, ligando-se ao vasto deserto além. Crocodile desapareceu nas dunas e reapareceu à distância, invocando colossais tempestades de areia pelo campo de batalha para provocar seu oponente. Yahara! Então vamos brincar! Bradou Enel, avançando sem hesitar para o domínio da areia, sem sequer invocar o apoio da nuvem de tempestade da Arca Machine. Raios e areia colidiram numa tempestade cataclísmica. Entretanto, Solta já havia atravessado os portões em ruínas do Reino de Ners, dirigindo-se para dentro em busca de Nico Robin, vice-presidente da Baroque Works. Capone Bege e Lafitte o seguiram saqueando livremente, enquanto Kuma e Moria foram observar a batalha, prontos para impedir a fuga de Crocodile. Com a chegada dos piratas do dragão, os jogadores entraram em pânico. Informantes escaparam rapidamente para relatar a notícia às suas facções. Mas Nico Robin, usando seus olhos e ouvidos de flor, já havia pressentido a chegada deles. Alarmada, ela disparou em direção à passagem secreta do cassino, determinada a escapar. Mas um portal porta-a-porta se abriu à sua frente, bloqueando seu caminho. Olá, Nico Robin, a criança demônio de Shara, vice-presidente da Baroque Works, cumprimentou Solta, atravessando o portal ao lado de Bruno, da CP9. Seu sorriso era sereno, seu aqui da observação tão refinado que nenhuma passagem secreta conseguia se esconder dele. Assim como Zop certa vez usou seu aqui para escanear o planalto do rei e acertar Sugar com um tiro certeiro, impedindo-a de transformar Luffy e Law em brinquedos. Robin soltou um suspiro suave. Ela sabia que esse momento chegaria. Ajustando sua expressão, ergueu os olhos para finalmente encarar Solta Kiryu, o infame matador de deuses. Capítulo 136. Nas notícias anteriores, quando Nico Robin viu que o Shichibukai Gekko Moria havia sido atacado e absorvido pelos piratas do dragão, ela já havia previsto que um cenário semelhante poderia se desenrolar hoje. No entanto, ela sabia muito bem que seu chefe atual, Crocodile, era um senhor da guerra extremamente orgulhoso e ambicioso. Este crocodilo da areia jamais se submeteria de bom grado às ordens de outro como Gekko Moria. Em seus cálculos, se Crocodile se recusasse a se render, ela simplesmente teria que mudar de lado mais uma vez e encontrar um chefe mais forte. Afinal, ela já havia feito coisas assim inúmeras vezes durante seus 20 anos de vida como fugitiva. Além disso, como a chamada criança demônio, ela estava destinada a ficar do lado oposto ao governo mundial. E os piratas do dragão eram agora a força mais feroz contra o governo mundial e os dragões celestiais. Portanto, se ela acabasse se juntando aos piratas do dragão, assim como Gekko Moria, não seria inaceitável. Saudações, estimado líder dos piratas de dragão. Nico Robin tirou seu chapéu de cowboy e curvou-se respeitosamente diante do homem conhecido além dos mares como matador de deuses. Sua habilidade em decifrar os ponêglifos pode ser de pouca utilidade para mim pessoalmente, mas preciso de uma secretária competente. Imagino que você se interessaria por essa vaga. Solta Kiryu aproximou-se de Nico Robin com um leve sorriso. Com o Dr. Vegapunk já em suas fileiras, o conhecimento de Robin como arqueóloga não era exatamente insubstituível. Afinal, Vegapunk havia essencialmente memorizado toda a biblioteca de Shara, armazenando esse conhecimento em sua vasta mente. Robin, em comparação, especializava-se apenas em arqueologia e na leitura de textos antigos.
Uma secretária competente? O tipo de secretária que dá conta de tudo? O sorriso profissional de Nico Robin se transformou em algo astuto, e seu tom carregava um tom sutilmente provocador. Aquela era uma mulher que sobrevivera 2 décadas no submundo, uma veterana com um toque de escuridão e travessura. Se é isso que você quer, então sim, tudo. Solta deu uma risadinha. Mesmo assim, essa versão levemente bronzeada de Robin, curtida pelo sol de alabasta, não era exatamente o seu tipo. Ele preferia beldades de pele clara com um ar de refinamento. Você acreditaria se eu dissesse que poderia destruir esse seu sorriso falso com uma única frase? Que eu poderia te fazer chorar de coração? Solta se aproximou, sussurrando no ouvido de Robin enquanto passava, depois saiu da passagem secreta e entrou no luxuoso escritório que seguia adiante. Ah, é? Estou intrigado. Você não está planejando me matar, está? Robin o seguiu com um tom indiferente. Anos vivendo como fugitiva endureceram seu coração além da conta. Medo? Lágrimas? Há muito tempo que não existiam para ela. Na pior das hipóteses, seria a morte. E na verdade, viver tinha sido exaustivo. Apenas a força de vontade de Shara a mantivera seguindo em frente durante todo esse tempo. Ainda assim, ela notou algo estranho. A figura mascarada que estivera ao lado de Solta havia desaparecido de repente. Uma estranha habilidade espacial, sem dúvida proveniente de algum poder de Akuma no Mi. Então você não acredita em mim. Solta sorriu suavemente, lançando um olhar para o sorriso profissional ainda presente de Robin. Essa é a frase? Então você não acredita em mim. Desculpe, não sinto nada com isso. Robin respondeu com um sorriso malicioso, recusando-se a cair na armadilha conversacional que ele estava armando. Ela quase podia prever que Solta pretendia propor algum tipo de aposta ou desafio. Então ela interrompeu o ritmo dele completamente. Você tem noção de que está correndo o risco de ofender seu novo chefe? De um jeito ou de outro, você vai me pagar 100 vezes mais. O olhar de Solta se intensificou. Para aquela mulher falar com tanta naturalidade com um novo tirano notório como ele, isso destoava de seu papel como uma sobrevivente experiente do submundo. Outra frase. Era essa? O sorriso de Robin não vacilou. Ela agiu como se o suposto matador de deuses não fosse nada a temer. Ha. Com uma secretária como você, meus dias nunca serão entediantes. Solta caiu na gargalhada, sentindo-se cada vez mais intrigado por aquela mulher de língua afiada. Nico Robin. Jaguar de Saul não morreu. E a maioria dos livros de Shara foram transferidos para Elbaf. O tom de voz de Solta mudou, tornando-se sério enquanto ele a olhava diretamente nos olhos. O que? A máscara profissional desmoronou. Os olhos de Robin se arregalaram, suas pupilas se contraindo até virarem pontos minúsculos enquanto ela o encarava incrédula. Você acha que eu poderia ser o tipo de pessoa de quem Saul lhe falou uma vez, aquela em quem você pode realmente confiar sua vida? Solta insistiu. A mente de Robin girava. Saul havia dito uma vez que ela um dia encontraria companheiros em quem pudesse confiar, amigos a quem pudesse confiar a própria vida. Ele realmente não morreu? O nariz de Robin ardeu enquanto sua garganta se apertava. Ela tinha visto Saul congelado pelo gelo de Aokiji. Ela tinha visto Shara queimar sob a destruição impiedosa do Booster Call. Como ele pôde ter sobrevivido? E os livros da Árvore do Conhecimento, salvos também? Ele não morreu. As palavras firmes de Solta romperam sua incredulidade. E pela primeira vez em décadas, a mulher que dominara a arte do sorriso falso sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua mão voou para a boca enquanto soluços escapavam. Pode chorar. Precisa de um ombro amigo? Solta ofereceu-lhe um lenço delicadamente. Por Nico Robin, assim como por Nami, ele nutria um instinto protetor especial. Talvez fosse uma obsessão, talvez algo mais. Obrigada. Você realmente me fez chorar de coração. Robin pegou o lenço, sorrindo fracamente em meio às lágrimas. A cena despertou algo em Solta, um súbito desejo de proteger aquela mulher frágil que tanto sofrerá. Não me olhe com tanta pena, chefe. Mesmo assim, agradeço a notícia e sua compaixão. Isso realmente me deixa feliz. Robin recompôs-se, enxugando as lágrimas enquanto sua postura profissional retornava. Contudo, por trás de seus olhos, havia agora um lampejo de esperança, uma faísca de alegria genuína que ela julgava perdida para sempre. Isso não é pena. Os olhos de Solta encontraram os dela, sua voz séria. Robin sustentou o olhar por longos 10 segundos antes de desviar o olhar, incomodada pela intensidade. Vamos falar de trabalho então. Quais seriam exatamente as minhas funções como sua secretária? Respirando fundo, Robin se recompôs, assumindo naturalmente seu novo papel. Crocodile já era seu antigo chefe. É claro que você fará o que as secretárias devem fazer. Para começar, convoque todos os membros da Baroque Works de volta à Raibase. Solta deu um sorriso irônico. Em sua mente, aquela secretária sensual estava destinada a ascender a uma posição ainda mais elevada, talvez um dia, a se tornar sua esposa. Entendo. Então você fez sua lição de casa. Até mesmo a Baroque Works está ao seu alcance. Vou te ajudar a reunir esses agentes. Robin respondeu calmamente, mas seus pensamentos iam mais fundo. Solta não estava apenas atrás de Crocodile, ele pretendia devorar tudo que Crocodile havia construído. Seu apetite era enorme. Na verdade, eu sei mais sobre você do que você imagina. Quase tudo, na verdade. Talvez um dia eu reserve um tempo para te conhecer ainda melhor. Solta riu ao sair do imponente escritório, dirigindo-se ao campo de batalha onde Crocodile e Enel se enfrentaram. Capítulo 137. Nos arredores da cidade de Rainbase no vasto deserto.
Enormes redemoinhos de areia rugiam descontroladamente, carregando grãos de areia afiados como navalhas em seus ventos furiosos. Como liquidificadores monstruosos, eles despedaçavam tudo que encontravam pela frente. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa forma elemental. Crocodile, o crocodilo da areia, mordeu seu charuto, os olhos ardendo com intenções assassinas enquanto encarava Enel, o homem que detinha o poder da fruta do estrondo. Sua habilidade com a fruta da areia não se comparava à de um raio, e seu domínio do Aqui também não se comparava ao de Enel. Mas este era Alabasta, o reino do deserto, seu território. Ali ele era o rei, lutando em casa com uma vantagem que beirava a invencibilidade. Você é bem escorregadio para um crocodilo. Até mesmo Enel teve que admitir que aquilo era problemático. Naquele deserto infinito, Crocodile era muito mais difícil de enfrentar do que Geco Moria. Enel lutava para acertar ataques em seu verdadeiro corpo. Em Skipieia, onde as nuvens de tempestade reinavam absolutas, Enel teria uma vantagem esmagadora, capaz de derrotar até mesmo um cavaleiro de Deus em um combate direto. Mas ali o deserto se curvava à vontade de Crocodile. A densa tempestade de vento e areia açoitava o corpo de Enel como balas incessantes, faíscas de eletricidade a cada vez que atravessavam sua forma elemental. Ele fora forçado a manter seu estado elemental constantemente apenas para suportar aquele ambiente, algo que drenava sua energia rapidamente. Felizmente, graças ao treinamento brutal de Kuma, sua resistência física havia aumentado imensamente. Afinal, dominar o Aqui do armamento exigia um corpo temperado além dos limites. Raios cortavam o céu numa tentativa de dispersar as imponentes tempestades de areia. Contudo, para cada uma que se dissipava, Crocodile conjurava outra com um simples movimento de mão. Ele podia não se igualar a Enel em resistência física bruta, mas em seu domínio desértico, suas habilidades exigiam muito menos energia para serem mantidas. Mesmo assim, no momento em que Crocodile viu Moria e Kuma observando à distância, sua confiança vacilou. Ele soube então que aquela batalha não era dele para vencer. Pela primeira vez, o homem que se orgulhava de trabalhar sozinho percebeu o valor de subordinados poderosos. Droga! Se eu já tivesse encontrado Plutão, a arma ancestral, vocês todos estariam mortos. A fúria de Crocodile transbordou na tempestade. Ele estivera a poucos passos de derrubar o domínio de Cobra, pronto para reivindicar Alabasta como sua e obter informações sobre Pluton. Agora, no momento crucial, os piratas Solta Kiryu apareceram para destruir tudo. 10 anos de planejamento, arruinados. A contragosto, ele optou por recuar. Convocaria a Marinha e o governo mundial para expulsar Solta Kiryu e sua tripulação. Nenhum pirata, por mais audacioso que fosse, resistiria por muito tempo contra tais forças. Essa era a única esperança de Crocodile para continuar seu sonho de conquistar Alabasta. O que ele não sabia era que Nico Robin, sua vice-presidente de confiança, já se preparava para entregar a Baroque Works a Solta Kiryu, oferecendo o império que construiu peça por peça a um novo mestre. Sua arrogância o cegara. Em breve, ele estaria verdadeiramente sozinho, e suas ambições de uma década se desfariam em pó. Lutar contra um usuário de areia no deserto é realmente um saco. Acho que vou ter que pedir uma ajudinha da Arca Machine. Enel abandonou o campo de batalha no deserto num relâmpago, reaparecendo a bordo da Arca Machine. Ele ativou o gerador de nuvens de tempestade e densas colunas de fumaça começaram a subir. O céu escaldante do deserto escureceu, e nuvens negras de tempestade surgiram em espiral. Normalmente o ar árido do deserto não possuía a umidade necessária para formar tempestades. Mas esta era Raimbase, o covil de Crocodile. Ali, ele usará o pó da dança repetidas vezes para manipular a chuva, deixando para trás uma quantidade incomum de vapor d'água nos céus. Era por isso que Raimbase se tornará um dos raros oásis de Alabasta, uma cidade próspera que atraía nobres e mercadores. O sucesso do Cassino Jantares da Chuva era prova suficiente da riqueza que atraía, especialmente durante os longos anos de seca do reino. Uma técnica de destruição de ilhas, como aquela que arrasou Enies Lobby e dizimou metade do reino do sorvete. O rosto de Crocodile se tornou sombrio ao olhar para as nuvens de tempestade que se acumulavam. Sua vontade de continuar lutando se dissipou instantaneamente. Enel por si só já era um pesadelo, adicione Kuma, Moria e Solta Kiryu assistindo de longe, e a vitória se tornou impossível. Enel, piratas do Solta Kiryu, seus bastardos, é melhor vocês se lembrarem disso. Rosnando, Crocodile emergiu de uma tempestade de areia furiosa, gritando sua maldição aos céus antes de recuar para o deserto. No mínimo, ele esperava atrair a batalha para longe da Raimbase. A última coisa que ele podia permitir era que Enel destruísse seu cassino Rendiners com um único golpe descuidado. Crocodilo, você não vai escapar. Moria se transformou em um enxame de morcegos negros gritando, que o perseguiam alegremente. Derrubar outro senhor da guerra acalmaria seu orgulho ferido. Kuma, depressa impeça-o. Gevelribone, empoleirada no enorme ombro de Kuma, gritava freneticamente. Ela conhecia Enel muito bem. É claro que ele deixaria a presa escapar. Se Crocodile escapasse, o que eles iriam estampar nas manchetes de amanhã? Com um sopro de ar, Kuma desapareceu, reaparecendo no caminho de Crocodile num piscar de olhos. Choque Ursus. Sem hesitar, Kuma lançou uma rajada de ar comprimido devastadora contra Crocodile, que estava em pleno voo em sua forma de areia. Caramba! As pupilas de Crocodile se contraíram quando o clarão cegante explodiu ao seu redor.
Seu corpo se despedaçou em uma enorme nuvem de areia, que se espalhou pelo campo de batalha. Quando ele se reformou, sangue já escorria do canto de sua boca. Nem mesmo a elementalização pôde protegê-lo completamente. A explosão estava impregnada de Ki do armamento e força destrutiva bruta, ferindo seu corpo verdadeiro sob a areia. Esse tirano era aterrorizante, 10 vezes mais forte que Gekko Moria. Engole essa, seu desgraçado. Futuro distorcido punho do ogro. Bonnie saltou do ombro de Kuma, seu braço direito se transformando em um punho gigantesco enquanto ela o desferia contra Crocodile. TCH. Eu não sou nenhum fracote com quem você possa brincar. Crocodile rosnou, desferindo um golpe ascendente com seu gancho dourado envenenado para interceptar o ataque dela em cheio. Clang! A colisão ecoou pelo deserto, ondas de choque rasgando o ar enquanto seus ataques se enfrentavam em um confronto direto. Os olhos de Crocodile se estreitaram, a força daquela garota era monstruosa. Seu punho enorme tinha o peso de um golpe gigante. Seu olhar escureceu. Ele mirou em seu punho com um anzol envenenado, contando com o veneno para virar o jogo. Clim! Outro estalo metálico ecoou, mas o gancho não conseguiu perfurar seu punho. Estou vestindo uma armadura de batalha de metal com memória, seu desgraçado. Seu gancho enferrujado não pode me tocar. Agora morra. Os propulsores de vento nas botas de Bonnie ganharam vida, impulsionando-o para frente com velocidade explosiva. Seu golpe poderoso atingiu o Crocodile em cheio, arremessando-o através do deserto. Capítulo 138. Crocodile despedaçado em uma massa de areia no chão, lentamente se reformou, com a expressão contorcida de fúria. Ser abatido por uma simples garota, essa foi a maior humilhação de sua vida. Antes que pudesse se recuperar completamente, inúmeros morcegos negros cruzaram o ar. A enorme sombra de Moria pairava no ar e logo depois, relâmpagos crepitaram quando Enel apareceu, seus olhos frios fixos em Crocodile. O fato de o crocodilo da areia ter ousado fugir durante a formação de suas nuvens de tempestade, arrastando Kuma e Moria para a luta, o deixou furioso. Hehehe. Crocodile, pare de se debater. Por que você não se junta aos piratas do dragão? Moria gritou com uma risada distorcida. Ver o orgulhoso tirano do deserto naquele estado o encheu de alegria. Afinal, Enel o havia espancado até deixá-lo em frangalhos antes. Agora era a vez de Crocodile sofrer nas mãos de Enel e Kuma. Até mesmo Moria queria desferir alguns golpes. Acha que sou como você? Crocodile zombou friamente de Moria. Ele jamais se curvaria a ninguém. Nem mesmo aos 4 imperadores, muito menos a uma revista como Kiryu. Seu desgraçado, você está pedindo para morrer, rugiu Moria. Lança das sombras. Uma enorme lança de escuridão disparou para frente, atravessando Crocodile em seu peito. Mas o ataque não atingiu nada. Seu corpo se dissolveu em areia e se reformou ao lado. Hehehe. Você pode até desviar dos meus golpes, mas vamos ver como se sai contra aqueles 2 monstros, gargalhou Moria. Assim que Enel e Kuma dessem tudo de si, a arrogância de Crocodile não duraria muito. Isto é o deserto. Se eu quiser ir embora, ninguém pode me impedir, disse Crocodile friamente com o charuto entre os dentes. Escapar para o subterrâneo como um covarde era humilhante, sim, mas contra aquele grupo, recuar era sua única opção. Principalmente com uma figura ainda mais aterrorizante por vir. É mesmo? Se você correr, eu vou atrás, Enel sorriu com desdém. Seu mantra tinha um alcance imenso. Será que Crocodile realmente pensava que escaparia da caçada? Que cara insuportável, murmurou Crocodile com desgosto ao ver os olhos sem vida e parecidos com os de um peixe de Enel. Esses 2 cretinos são iguais, murmurou Bonnie observando-os. O mesmo tom arrogante, os mesmos olhos mortos que desprezam tudo. Não me admira que me dê vontade de socá-los. Já informei o quartel-general da Marinha. Vamos ver quanto tempo você dura em Alabasta, mentiu Crocodile com naturalidade. Na verdade, ele ainda não havia contatado Sengoku, mas a intimidação ainda era uma arma. E a Hara. Perfeito. Eu só queria testar minhas habilidades contra aqueles almirantes, riu Enel, lançando uma enorme coluna de relâmpagos tão grossa quanto um tronco de árvore diretamente em direção a Crocodile, enquanto seu próprio corpo avançava em uma onda de eletricidade. TCH. O crocodilo se dissolveu na areia bem a tempo, cavando fundo no deserto abaixo para escapar. Que tentem pegá-lo agora. Atrás dele. Enel latiu agudamente, correndo atrás do rastro de areia. O crocodilo havia abandonado a fuga, refugiando-se no subsolo. Mas esconder-se no deserto como um rato não o salvaria, ele não escaparia da caçada dos piratas do dragão. Hehehe. O jogo de gato e rato começa. Gargalhou Moria transformando-se em um enxame de morcegos enquanto seguia as instruções de Enel. Confiando no vasto aqui da observação do Homem Relâmpago. Kuma, temos que ir atrás dele também, não podemos deixá-lo escapar, gritou Bonnie com urgência. Derrotar um senhor da Guerra do Mar era o caminho para as manchetes do dia seguinte e recompensas maiores. Isso pode ficar complicado, murmurou Kuma, mas pegou Bonnie no colo e desapareceu num instante, partindo imediatamente em perseguição. Momentos depois, um dragão gigante cruzou o céu do deserto, batendo suas asas colossais enquanto também se juntava à perseguição. Um leão luta até contra um coelho com toda a sua força, mas esses tolos ficam prolongando a luta, rosnou Kiryu descontente.
Seu estilo era simples. Contra usuários de logia como César ou Enel, ele sempre atacava para encerrar a batalha com um único golpe, sem dar-lhes tempo para contra-atacar. Ele teria que incutir essa lição em Kuma e Enel. Às vezes, era preciso finalizar o inimigo com um único golpe antes mesmo que ele percebesse o que havia acontecido. Entretanto, em Marineford e Mary Geoise, Crocodile não precisou enviar notícias. Seus espiões já haviam relatado tudo. Os piratas do dragão estão atacando Shichibukai Crocodile. O rosto do almirante da frota Sengoku escureceu. Esse Sota Kiryu realmente nunca ficava quieto. Primeiro a Guerra Flor Sun no West Blue, depois a grande declaração em Logeton, arrastando a marinha e o governo mundial para o caos, e agora Alabasta. E não bastava terem absorvido Moria? Ele estava planejando atacar cada Shichibukai um por um? O sistema do Shichibukai já estava instável. Eles nem sequer tinham preenchido todos os cargos ainda. Recentemente haviam contatado um possível substituto, o tal de Barba Branca Jr., um homem monstruoso, supostamente forte. Mas se Crocodile caísse antes de sua posse, os Shichibukai seriam enfraquecidos novamente, e todo o sistema pareceria uma farsa. Mais um tapa na cara do governo mundial. Aokiji fica perto de Sente Poplar, não muito longe de Alabasta, disse o vice-almirante Tsuru gravemente. Mas um almirante sozinho pode não ser suficiente. Sota Kiryu é diferente agora. Ele dominou a infusão de Aki do Conquistador. Com Kuma, Enel e Moria o apoiando, até mesmo um almirante poderia ser derrotado. Talvez até dois. E não se esqueçam do pior problema de todos, continuou ela. O navio dos piratas do dragão pode voar. Entre os poderes de Kuma e a forma de dragão do Kiryu, eles podem desaparecer antes que alguém os capture. Alabasta é um dos aliados mais importantes do governo mundial, um reino fundador dos 20. Não podemos permitir que os piratas do dragão permaneçam lá, declarou Sengoku firmemente. Ele imediatamente enviou uma mensagem aos cavaleiros sagrados e ordenou que Aokiji partisse imediatamente. Garp também foi enviado, e até mesmo Akainu recebeu ordens para zarpar. Com Sengoku e Kizaru ainda em Marineford, a base estava segura contra ameaças como Shiki ou até mesmo os próprios piratas do dragão. Quanto aos cavaleiros sagrados, apenas metade se deslocaria. Desde que Sota Kiryu revelou a existência de Magi, a atmosfera em Mary Geoise havia se tornado tensa. Eles não podiam se dar ao luxo de deixar a Terra Sagrada desprotegida, não quando algo impensável poderia acontecer a qualquer momento. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.